Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais um programa. E você já sabe, quer mandar sugestão de pauta aqui para nossa equipe? É só entrar no nosso Instagram, @Viver Eficiente. Manda lá um direct que vai ser um prazer interagir com vocês. Estão lembrados que algumas semanas nós fizemos uma sessão fotográfica com a Gabriele? Então, as fotos já estão disponíveis na revista Reação, edição número 151. Confere como ficou o resultado. Ficou bacana, né? E se você quiser fazer parte aqui da nossa sessão fotográfica, já sabe, entre em contato com a nossa equipe através do telefone 011 981310154, repetindo 981310154, e vai ser um prazer agendar uma sessão fotográfica com vocês. E hoje aqui no estúdio eu tenho uma convidada pra lá de especial. Ela veio diretamente de Eunápolis, gente, da Bahia. Eu tô aqui com a Anne Souza. Tudo bom, Anne? Tudo bom, meu amor. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Faz tempo. Nossa, a última vez que a gente se viu, a gente tava em João Pessoa. João Pessoa. Ai, gente, terra maravilhosa. Um beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Foi um desfile bacana, né? Foi muito bacana, nossa. Eu fiquei com aquele desfile na memória até hoje, porque foi muito, muito legal mesmo. Gente, a memória já não é mais a mesma, mas eu creio que já tem uns 10 anos. Sim, por aí. Por aí, né? Por aí. Precisamos voltar lá para João Pessoa para fazer novas fotos lá. Desfilar lá. Desfilar, fazer acontecer. Foi maravilhoso. Anne, mas para quem não te conhece, principalmente a nossa galera do Viver, eles gostam de conhecer o perfil de cada entrevistado. Você é uma pessoa que está com tetraplegia. Tetraplegia. Como que aconteceu? Então, eu tive um acidente automobilístico em 1996, fraturei a C4, C6, a cervical, e me tornei cadeirante. Fiquei tetraplégica, de lá para cá fiz reabilitação, consegui recuperar alguns movimentos, mas dei continuidade à minha vida como tinha que seguir. Sim, é aquilo que a gente fala, né? Sim. A gente tem que tocar o barco. Tocar o barco. Você se formou agora em assistente social? Sim, tem alguns anos que eu me formei em serviço social. Hoje eu sou assistente social. E como que está o mercado de trabalho? Principalmente lá na Bahia. Então, o mercado de trabalho, assim, para as pessoas ainda com deficiência, eu acho que ainda é muito precário. Geralmente as empresas, elas têm um percentual para pegar as pessoas com deficiência. Que é a lei de cotas. Que é a lei de cotas, só que eles olham muito para a deficiência. Às vezes eles escolhem o tipo de deficiência para inserir essa pessoa no mercado de trabalho, que eu acho isso um absurdo. Que é o capacitismo que a gente fala. Exatamente. A gente vive numa sociedade capacitista, infelizmente, e eles pensam que a sociedade em si, eles julgam bem antes de saber o potencial da pessoa. E aquilo que a gente fala, né? Eu acho que qualquer pessoa, independente dela ser deficiente ou não, a primeira coisa que a gente quer é ser reconhecido pelas nossas capacidades. Nossas capacidades. A deficiência é só uma característica, né? Primeiro vem o ser humano, a pessoa. Mas, infelizmente, a sociedade ainda não tem essa consciência. E lá na Bahia está muito difícil conseguir uma vaga dentro da sua área? Então, Eunápolis, que é a minha cidade, né? Eu venho falando muito nessa questão, chamo muito a atenção do gestor, que é a gestora lá, que é a prefeita, e junto com os secretários da minha cidade, justamente nessa questão de representatividade, visibilidade à pessoa com deficiência. Precisa. Porque eu acho, e eu tenho certeza, que uma pessoa com deficiência, dentro de qualquer setor, vai agregar muito para a empresa, para o município. A gente não pode deixar de esquecer do censo de 2022, que falaram que vão atualizar só em 24, só o ano que vem ainda. E que colocaram que nós estamos em 18,9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Eu achei um número muito, assim, discrepante, sendo de 2010, que era 45, e o de 22 foi para 18. Eu achei, assim, que ficou uma coisa... E eu pergunto, a gente teve nesse meio tempo a Covid, mas não morreu tudo isso de gente. Não. Morreu bastante pessoas? Morreram, infelizmente, mas não, as pessoas com deficiência, elas estão ativas. E aí eu me questiono novamente, porque eu estou batendo nessa tecla, se o censo realmente foi uma coisa bem apurada nesses últimos tempos. Você respondeu o censo? Eu respondi o censo. Lá na sua cidade teve apuração? Sim, teve apuração. Isso é bacana. Bacana.
Eu não respondi aqui em São Paulo, né? Então fica aquela coisa, eu sempre me pergunto. E eu vejo justamente isso, porque como que esse número ele diminuiu tanto? Porque a gente teve realmente, é aquilo que eu falo, as pessoas com deficiências, elas existem, elas estão na rua, estão dando a cara a tapa. E muitos, assim, muitos na rua, mas também muitos escondidos, porque tem a questão das barreiras que a gente encontra, as barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, né? Então tem essa dificuldade. E tem muitas pessoas com deficiência dentro de suas casas que não têm essa condição de sair, não tem um transporte adequado. Tem muitas pessoas que nem uma cadeira de rodas tem para poder sair, então vive muito dentro de suas casas. Falta ainda políticas públicas, né? Sim. Falta bastante iniciativa nesse sentido. Muito mesmo. Você tocou num ponto que é justamente também o que a gente fala muito no programa, que é justamente a mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Que a gente fala bastante aqui. Sim, tem essa questão da mobilidade urbana. Eu mesma, quando eu fazia faculdade, eu tive muito problema com transporte na minha cidade. A questão do elevador sempre quebrado, porque são pessoas que... Tem muitas pessoas com deficiência que têm a condição de ter um transporte adaptado para poder ir ao seu trabalho, ir à faculdade, mas muitos não têm essa condição. Entendeu? No meu caso mesmo, quando eu fiz faculdade, eu pegava transporte para ir para a faculdade. Muitas vezes o elevador quebrado, eu cheguei a processar a empresa da minha cidade, justamente por conta dessa questão da dificuldade de transporte, de acessibilidade. E na sua cidade, comparando, assim, São Paulo e Eunápolis, você viu muitas dificuldades, assim, barreiras arquitetônicas? Eu acho que São Paulo, por ser uma capital, em questão do transporte, é bem tranquilo. Eu não achei, assim... Eu peguei só uma vez um ônibus adaptado aqui, justamente para saber como que estava né, a questão do elevador. Foi tranquilo. Mas a minha cidade, como é uma cidade do interior, que tem mais ou menos, acho que uns 140 mil, 150 mil habitantes, não tem muito transporte adaptado. Acho que são 2 transportes adaptados, ônibus por bairro. Nossa, não sei. Muito pouco. Sim, muito pouco. E... eu sempre tive dificuldade na questão do ônibus mesmo, do transporte adaptado na minha cidade. Elevador quebrado, às vezes motorista que não tem habilidade para poder manusear o elevador. Eu tive muito problema mesmo, de brigar mesmo e ir para a justiça nessa questão. Por causa da falta de acessibilidade, você teve alguma dificuldade no seu processo de graduação? Faltou, tipo, não conseguia chegar no horário, tinha que fazer provas? Então, na faculdade foi tranquilo, mas a minha maior dificuldade mesmo foi no transporte, nessa questão da acessibilidade de elevador quebrado, ônibus. A faculdade te proporcionou? Sim, a faculdade, tudo acessível, me proporcionou tudo certinho. Isso que a gente procura também, né? Às vezes eu fico... Você que vive numa cidade maravilhosa, minha mãe é de lá, da Bahia, adora aquela terra, adora o Nordeste como um todo, mas a gente também fica se questionando um pouco, porque as pessoas, na hora que a gente fala justamente de cidade turística, a gente sempre fala de pontos históricos. Sim. Aí a gente fala patrimônio histórico. Falta acessibilidade? Então, em Porto Seguro, que é uma cidade que fica ao lado de Eunápolis, que é onde eu moro, tem essa questão de patrimônio histórico, né? Que não pode mexer naquela questão. Então tem os paralelepípedos que pra gente, cadeirante, nossa, é horrível. Eu estava até comentando com o motorista do Uber que eu peguei, a gente estava falando sobre isso. Sobre paralelepípedo, que pra gente, cadeirante, é terrível. E não pode mexer, né? Porque como é um patrimônio histórico, eles não podem mexer. Salvador mesmo, Pelourinho, ele é cheio de paralelepípedo. Eu sempre achei que eles deveriam fazer uma ciclovia para o cadeirante, para ter acessibilidade. Então, acho que falta alguém dar essa sugestão. Não sei se eles poderiam fazer isso, mas acho que seria bem bacana se fosse. Porque a gente fala tanto de patrimônio histórico, a gente fala de cultura, a gente fala de inclusão. E as pessoas... Para incluir realmente, porque Porto Seguro mesmo é uma cidade que tem muito paralelepípedo, porque é uma cidade que recebe muito turista e tem a questão de patrimônio histórico que não pode mexer e pra gente, cadeirante, as pessoas. E aí eu acho que fica também nessa questão, porque a pessoa às vezes não tem
o básico, como você falou, a cadeira de roda para poder se locomover. Tem muitos que não tem. E quando a gente fala de turismo também, as pessoas acham que a pessoa com deficiência não curte, não passeia, não viaja. E você está aí para cima e para baixo. Para cima e para baixo, exatamente. Eu gosto de sair, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de estar no meio, porque eu acho que inclusão é isso, né? Incluir, a gente tem que estar ali em todos os sentidos. E o que você acha, assim, além disso que você falou, de dar uma sugestão, mas o que você acha que seria uma coisa que pudesse realmente falar para os governos? Porque a acessibilidade, às vezes, ela não vai mexer no patrimônio histórico. A gente vai acrescentar uma rampa. E isso não vai mudar a arquitetura do espaço. Não, acessibilidade, quando a gente fala de inclusão, não é só acessibilidade, é todo um contexto, né? A gente tem que olhar em todas as áreas para incluir uma pessoa com deficiência. E aquilo que a gente fala, desde a humanidade, a deficiência se fez presente. Se fez presente. Então a gente tem que entender que as pessoas com deficiência, elas fazem parte do nosso dia a dia. Sim, Você tem que estar lá convivendo e tudo mais. E a Anne, para quem... A gente se conhece o que, Anne? Eu vou contar as passadas. A gente se conhece o quê? Eu já perdi as contas. A Anne, ela vai comigo, já foi. A Anne veio aqui para São Paulo. Presidente Prudente. Presidente Prudente, que é interior. João Pessoa. Daqui de São Paulo. Ela veio para São Paulo, que já foram quantas horas de viagem? Você veio, da primeira vez você veio de ônibus. De ônibus. Primeira vez foi. Foram quantas horas? É o quê? De lá para cá de ônibus são 12 horas mais? A mãe da Anne sempre está aqui nos bastidores do programa. Minha mãe. Foram 12 horas mais ou menos. Acho que mais, né? Bem mais. Aí a Anne vem de Eunápolis para São Paulo, 12 horas, depois pegou... Presidente Prudente, pegou lembra? outro ônibus que foi mais 8 horas. Foi, a gente foi para Presidente Prudente, lembro. E a gente está sempre nessa viagem. E uma das coisas que a gente fala é justamente dessa questão de acessibilidade, né? Aeroporto também, que a gente passa bastante. Sim, tem essa questão de sempre também, de ter os cuidados com a nossa cadeira, as companhias aéreas, que a gente tem esse problema de quebrar a cadeira. É terrível. É que a gente... Eu sempre me questiono também, eu não consigo entender as pessoas que viajam de avião. Porque assim, a gente fala, tem toda aquela coisa do embarque. Então a pessoa com deficiência é a primeira a embarcar, toda que tem mobilidade reduzida. E a última a sair. E a última a sair. Só que aquela coisa assim, para sair do avião, gente, é uma luta, é uma guerra. Quando a gente foi para João Pessoa, nós estávamos em 11. Eu estava com 11 cadeirantes. Então, é aquela coisa que a gente fala. As pessoas, eu acho que falta um pouco de empatia também, né? Sim. Aquela coisa assim, você comprou o seu assento está ali reservado, você vai viajar naquele assento. Então, falta um pouco, eu acho, também nessa questão de as companhias aéreas precisam melhorar um pouquinho nisso, né? Exatamente. Até que essas minhas idas e vindas de viagens que eu tenho feito ultimamente, foi tranquilo essa questão de embarque. Tá melhorando? Tá melhorando. As coisas estão andando aos poucos. É aquilo que a gente fala, né? A gente vai sempre mostrando. E eu acho que a gente também não pode deixar de colocar o nosso ponto de vista, sempre estar colocando realmente a nossa opinião, cobrar, exigir. Porque afinal de contas você é uma consumidora. Claro, a gente consome como qualquer outro. E tá ali todos os tempos e tá viajando e as pessoas precisam entender isso também, né? Exatamente. O que você acha da questão de acessibilidade comparando, principalmente, a sua cidade com São Paulo? Eu acho que não tem nem como comparar, porque São Paulo é outra coisa, né? Minha cidade, em questão de calçadas, rampas, eu acho que eu não tenho nem muito o que reclamar nessa questão, porque tem acessibilidade, sim. E eu tenho cobrado isso lá. Bastante, muito. Você é bem ativa nisso. Sim, eu tenho cobrado bastante a questão de acessibilidade, de rampas. Eu fazia parte do conselho das pessoas com deficiência lá da minha cidade, então a gente sempre cobrou. E até hoje eu cobro, eu chamo a atenção da gestora, dos secretários lá, porque por mais que a gente não vê tantas pessoas com deficiência nas ruas, mas eu sei que na minha cidade tem muitas pessoas com deficiência, escondidas dentro de suas casas, entendeu? Aqui em São Paulo ainda é uma luta, né? Porque se não é uma árvore que está no meio... Sim.
tem um buraco, são muito estreitas também as calçadas e você não consegue. E falta também acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Piso tátil, falta em tudo quanto é canto. Porque às vezes as pessoas acham que a acessibilidade é só uma rampa, né? Só uma rampa, e não é. As pessoas esquecem das outras deficiências, né? Sim. O deficiente, a gente vê justamente aquela coisa assim toda. Se você é um usuário de cadeira de rodas, a cadeira de rodas, ela se faz presente. Mas às vezes, quando a pessoa é cega, que às vezes ela não usa o óculos, porque não tem essa necessidade, não usa bengala nem o cão, pronto, aí a pessoa já acha que não é deficiente. Sim. Autismo, TDAH e tudo mais. E na minha cidade precisa muito disso, porque eu não vejo essa questão de acessibilidade para a pessoa que tem uma deficiência, que é cega, né? Então, a gente precisa cobrar mais nessa questão mesmo. A comunidade surda também reclama bastante, né? Sim. Lá tem? O pessoal já adquiriu essa coisa assim, a Libras? Tem. Lá já foi falado muito nessa questão de Libras, de pessoas para acompanhar uma pessoa que vai ao médico, que precisa também. Então, a gente já cobrou muito nessa questão. Em todos os termos falando da pessoa com eu me cobro muito aqui também no programa de ter audiodescrição e de ter recursos de Libras também. Sim. A gente precisa incluir todo mundo, né? De todas as cidades que você já foi, as viagens que você fez, que foram inúmeras, já perdi as contas, você liga para ele tá no céu, ele tá não sei o quê, vai para não sei onde, vai para ver. Para fora do país. Vamos em breve. Em breve. Qual a cidade que você foi e falou assim, nossa, essa cidade, na minha opinião, é que tem mais acessibilidade? Eu acho que, assim, São Paulo, eu acho uma cidade que é acessível. Salvador, embora tenha alguns pontos que tem acessibilidade, mas eu não vejo acessibilidade em Salvador. É uma cidade que precisa muito. Minha cidade, Eunápolis, ela, que nem eu falei, tem algumas coisas que a gente precisa ainda arrumar, mas também é uma cidade acessível, não é? Você consegue se mover bem? Sim. Lá eu ando tranquila. Lá na sua cidade, você tem uma ideia mais ou menos de quantas pessoas com deficiência tem? Não me recordo, mas assim, lá as pessoas com deficiência, depois que a gente começou a fazer um movimento, que eu criei um grupo, que a gente fez um grupo que fez todo o movimento, a gente conseguiu resgatar muitas pessoas que vivem dentro de suas casas. Isso que é legal. Sim, que não sabe, que tem muitas pessoas que não sabem dos seus direitos para correr atrás, para ter direito de uma cadeira de roda, de uma reabilitação. Então, a gente esclareceu muitas dúvidas em relação a isso para as pessoas e a gente acabou resgatando essas pessoas de dentro de suas casas. Eu não sei mais ou menos o quanto tem lá pessoas com deficiência, mas tem bastante pessoas com deficiência na minha cidade. Pergunto de número por enxerida que eu sou, porque eu também não sei número nenhum. Eu não me recordo, mas eu não sei mesmo. Eu não me recordo, mas a gente sabe. Tem sim uma quantidade boa de pessoas com deficiência lá na minha cidade. Depois eu até preciso ver, tem um gráfico que saiu de 2022 que fala que o Nordeste realmente é onde estão concentradas as pessoas. Sim. Com o maior número de pessoas com deficiência estão no Nordeste. Inclusive, quando eu fiz meu TCC, eu fiz em relação sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E aí eu fiz bastante pesquisa em relação a isso. Quais são, o que as pessoas com deficiência elas mais procuram quando elas querem um mercado de trabalho? A parte administrativa, quais áreas que predominam? Eu acho que as pessoas com deficiência, a maioria tem muito medo de estar no mercado de trabalho e não conseguir atingir realmente o seu objetivo. Muitas pessoas procuram na parte de marketing, porque eu acho que às vezes é mais em conta, e até as empresas também oferecem. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência ela pode estar em qualquer área que ela quiser. Aonde ela quiser, isso Sim. que eu acho fantástico. Você colocou muito bem. Em qualquer área. Qualquer área. Não, porque é aquilo que eu falo, a pessoa com deficiência, ela tem que estar aonde ela se sentir bem, Sim. aonde ela quiser. Inclusive ser dona de casa, gente, por que não? Exatamente, claro. Se a pessoa quer, não tem problema nenhum.
O que eu acho interessante também é que quando a gente fala muito do mercado de trabalho na qual eu estou envolvida, que é o mercado de beleza, Sim. que é alguma coisa que a gente fala, e eu sempre falo isso para todo mundo. A agência, a gente existe há 21 anos, a agência, mas quando a gente vai colocar a pessoa com o profissional dentro desse mercado, a gente ainda tem algumas limitações. Sim. Grandes ainda, né? A gente não consegue ver todas os desfiles inclusivos, a gente não consegue ver realmente todos os editoriais de modas voltados para essas pessoas, mas a gente está fazendo a nossa parte. Lá na sua cidade, tem teatros que estão investindo nesse público, investindo realmente nesse profissional? Não. Na minha cidade não tem. Artes cênicas? Não. Eu até gostaria que tivesse. Eu conversando com minha mãe, eu quero dar essa ideia, porque eu acho bacana essa questão da moda, eu acho bacana a questão de passarela, das pessoas, de mulheres com deficiência, tá ali fazendo o que gosta, porque a gente gosta disso, sabe? Eu, pelo menos, eu gosto de me maquiar, eu gosto de moda, então eu acho que precisa realmente. Eu conversando até com uma amiga minha também lá em Eunápolis, a gente já teve essa ideia de trazer essas pessoas para lá. Quem sabe você lá, Kika, na minha cidade também. Leva a equipe inteira. Levar a equipe inteira e, de repente, né, fazer uma coisa bem legal, porque a gente pode dar essa ideia para o pessoal lá. Porque todos os trabalhos que nós desenvolvemos juntas, nós fizemos fora da sua cidade. Sim. Porque a gente sempre conseguiu outros espaços e nunca justamente em loco, né? Sim. Então, eu acho isso também é uma coisa que a gente precisa. E um apelo que eu faço para as outras agências e outros fotógrafos é de incluir. Porque eu acho que, assim, eu trabalho com isso há 21 anos, tenho uma experiência nisso, mas é óbvio que eu não sei de tudo, a gente sempre precisa aprender. Só que eu acho que esse é um mercado lucrativo, vamos falar português bem claro. Eu acho que hoje também a gente está tendo mais visibilidade, né? Sim. Está tendo mais visibilidade. A gente conseguiu bastante coisa nesses anos de trabalho, nesses 21 anos que a gente vem desenvolvendo o trabalho na agência, só que eu acho que ainda falta bastante. Falta, claro, falta. Eu acho que precisa investir mais. É isso que eu falo todos os dias. Sim, investir, empresários, donos de empresas, porque a gente é um público que a gente agrega muito. Sim, vocês são consumidores, gente. Sim. Se eu tivesse... diminuiu de 45 para 18, mas se eu tiver ainda 18 milhões de pessoas fazendo fila aqui na porta do meu estúdio, eu estou feliz da vida. Claro. Porque justamente a gente sabe que a gente vai desenvolver um trabalho. E uma das coisas que eu falo para você é justamente isso. De você levar para a sua cidade o recado de estarem colocando isso nas agências, de incentivar outros profissionais. E é óbvio que se a gente puder motivar as pessoas a estar ali para agregar, a gente sempre vai estar agregando, porque o Viver Eficiente está aqui para isso. Exato. Né? Sempre para fazer isso. Aquela coisa básica, né? A gente fofocou bastante, coisa que a gente nem faz, imagina, eu tô aqui de atrevida, porque o meu negócio mesmo é fotografar. Então vamos recordar os bons momentos? Vamos fazer um novo book? Vamos fazer umas fotinhos? Vamos colocar a cadeira de rodas de cabeça para baixo. Aí quem sabe as pessoas aí da Bahia, do Nordeste como um todo, se interessam. Interessam lá, os empresários. Exato. As agências mesmo de fazer comercial. Quando você vai comprar cadeira de rodas, você vê modelo sentada na cadeira de rodas ou só um catálogo com a cor da cadeira que você quer? Eu vejo só o catálogo. Porque não tem, né? Então aí, vamos começar por aí. Vamos fazer umas fotos para incentivar o pessoal a colocar as pessoas com deficiência na publicidade. Sim, vamos. Então bora lá, gente. Vem comigo, acompanhe que essa sessão vai ser fantástica. Vamos lá!
Então aí, galera, espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!